Tudo bem? Cada escolha, uma renúncia. Assim é a vida, né? Eu vejo muitos de vocês nos comentários falando sobre comprei o carro e aconteceu isso, isso e isso. Mas aí se tivesse comprado outro carro, teriam acontecido outras coisas, né? A vida é assim, comprei o carro porque o espaço traseiro do banco era maior, o porta-mala menor, agora sinto vontade de voltar pro carro, para trocar de carro de novo. E assim é a vida, você vai escolhendo as necessidades, os pontos de vista, as opiniões, tudo muda de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Não tem jeito. Tem um carro super bonito atrás, que não, a frente parece do BYD Dolphin Mini, mas não sei que carro que é, não tenho ideia. Nossa, sabe o que é? Eu só tinha visto de longe, eu exportei de novo. Novo não, o penúltimo que saiu. Bem bonito, inclusive. Acreditem vocês, a frente de longe parecia o do Dolphin Mini. Mas cada escolha é uma renúncia, como eu falei. E aí a escolha, por exemplo, de um carro, que é o que mais tratamos aqui. A escolha de um carro envolve um monte de situações, de condições financeiras, de necessidade, de ego, de um monte de satisfação pessoal, real, ou só para mostrar para os outros, ou com um monte de outras situações, né? E rodamos 1.203 quilômetros exatamente com o Song Plus, acreditem vocês, 1.303 quilômetros com o Song Plus. Já passou do dia do juízo final e hoje, já da quilometragem prevista para o juízo final, e hoje, não mais do que hoje, é o dia do juízo final, o dia que nós vamos atribuir uma nota diante de tudo que nós vivenciamos com ele. Diante de tudo que nós passamos com ele aí, da parte muito boa dele, da parte não muito boa dele, mas temos muito o que falar do Song Plus nesse último capítulo. Eu confesso para vocês que eu tinha me comprometido a conversar um pouco mais também sobre a questão da finalização, mas teve espaço dentro da área, deram margem para Peraí. pouco ele não marca. Pronto. E aí eu queria falar muito com vocês, os comentários que vocês fizeram, mas eu acho que muita coisa já foi respondida nos últimos capítulos com o que acontece de fato com o Song Plus, especialmente em circuito rodoviário, na questão da disponibilidade de potência dele, do combinado dele, o que acontece, né? Ele é um híbrido plug-in 1.5 aspirado de 110 cavalos, unido a um motor elétrico de 179 cavalos, pelo menos nessa unidade aqui 2024. Tem uma autonomia da bateria baixa, mas vamos seguir a ordem aí, exatamente para falarmos dele. Eu vou ter uns compromissos aqui junto com o dia do juízo final, não saí de casa especificamente para fazer o juízo final, mas em relação ao nosso canal, é assim que vai se suceder, vamos de Song Plus. Eu lembro que era um carro muito pedido aqui no canal, e eu falei, poxa, eu preciso ter a oportunidade de dirigir o Song Plus e trazer ele para o canal. Aliás, todos os carros da BYD, né? Eu tive contatos pequenos com Dolphin Mini, com Dolphin de entrada, com King e até mesmo com o Song Plus, que eu tinha dirigido num mísero test drive ali, né? E aí tive a oportunidade, trouxe ele para vocês, foi bem recepcionado no começo, tanto eu quanto o carro. E eu lembro muito bem, no vídeo das primeiras impressões, um rapaz falou o seguinte: nossa, esse carro é muito bom. Ainda vou pegar o nome dele para falar no vídeo. Esse carro é muito bom, mas eu vendi ele com 6 meses de uso, porque eu fazia muito trajeto do litoral, ida e vinda para o litoral, e quando acabava a bateria ele não tinha disponibilidade de potência nenhuma para trafegar. O carro muito ruim, não dava nada. E aí eu falei, nossa, não é possível isso, não é possível, né? Fiquei meio ressabiado e tal, porque eu tinha feito o vídeo das primeiras impressões, já tinha andado um pouquinho com o carro e o carro estava muito disposto, né? Assim como a gente observa de fato que ele é bem disposto na cidade, assim, é um carro muito disposto mesmo. E se você pegar e andar com ele na cidade, você vai achar que é um carro perfeito. Aliás, como
de fato aparenta ser nos outros 99 aspectos, né? Então comecei a andar com ele, e aí muitos achavam que eu não estava usando o carro ali no modo Save 70. Eu falei que já tinha andado com ele no modo Save 70, estava testando vários modos. Só que os vídeos começaram a ficar um pouco atrasados em relação ao que de fato estava acontecendo ali. Por quê? Porque eu estava sem tempo mesmo, resolvendo as coisas do 2008, do 208, terminando os testes com os outros carros. E aí acumulou um volume de carros para eu testar, e com prazo de entrega inclusive, né, para devolver, e tendo que agilizar as coisas aqui. Lembrando que não faço só isso da vida, eu gostaria de fazer. Talvez gostaria de ter mais tempo para fazer tudo, né? Gostaria que o dia tivesse 40 horas, mas como não tem, seguimos aqui. Então comecei a receber várias mensagens, inclusive no Instagram, repetitivas, inclusive em relação ao modo Save 70. E vocês entenderam já como é que funciona, de uma forma geral, o modo híbrido, que é um híbrido plug-in, como eu falei, 1.5, com tecnologia DMI, e ele vai regenerando a bateria sob diversos aspectos. Assim, você pode carregar, ele usa a energia da desaceleração para carregar também, e ele tem os modos de reserva de bateria, que também já expliquei para vocês como é que funciona, né? Acontece o seguinte, que enquanto a bateria dele está carregada, e você pode fazer uma viagem com ele de 1000 km, andando a 100 km por hora, se não for um circuito de subida, né? Se não for um grande momento de aclive, ele vai regenerando a bateria durante todo o trajeto, e o carro fica com uma potência aceitável. Porém, se você é um motorista mais rápido, que quer andar com velocidades um pouco mais elevadas, e levando em consideração com carro carregado tal, e trafega muito em circuitos de serra, mesmo no modo Save 70, a bateria irá para o brejo. E aí o carro fica com um desempenho muito comedido, de modo que atrapalha, inclusive em questões de segurança, tá? Atrapalha em questões de segurança mesmo. Ele fica com um desempenho, isso porque a maior parte do tempo eu andei sozinho no carro. No máximo com 5 pessoas a bordo na cidade, e na estrada com 2 pessoas a bordo quando eu fui visitar minha cliente no litoral sul de São Paulo, né? Mas realmente ele deixou muito a desejar nessa questão do desempenho na cidade. Mas quando eu falo que deixou a desejar, é nessa condição, né? Quando a bateria acaba, ele fica ruim, depois ele vai regenerando, com o tempo você vai andando devagar de novo. Agora, se você quiser andar rápido o tempo todo, né, andar em velocidades elevadas o tempo todo, você vai sentir uma deficiência muito grande desse carro nesse aspecto, tá? Então realmente você vai sentir uma deficiência muito grande. Mas, por outro lado, em contrapartida, usando ele em circuito urbano, o carro dispara. O carro dispara a ponto de fazer... O motorista, a moto, parou aqui na minha frente com tudo. O carro dispara a ponto de fazer 0 a 100 km por hora em 7.5 segundos, que foi o que eu mostrei para vocês. Aí num vídeo da estrada, inclusive, né? Mas então assim, ele tem uma disposição para andar na cidade invejável. Ele anda muito bem mesmo, mas muito bem mesmo. Na cidade até parece que ele tem esses 230, inclusive eu acelerei um pouco mais forte agora na chuva, ele distracionou depois de 40 por hora. Então inclusive ele tem uma disponibilidade para andar na cidade que realmente transparece que ele tem mais de 200 cavalos. Agora, na estrada, nessa condição, a situação se aperta. Veja bem, eu expliquei para vocês, estou explicando, provei, não vá dizer depois que não sabia desse assunto quando for comprar o Song Plus, né? Lembrando que o novo tem uma capacidade de bateria um pouco maior, que foi feita justamente para suprir um pouco dessa ausência, né, dessa falta de bateria em circuitos rodoviários, tanto que não mexeram no motor a combustão, né? Acho que as baterias são alteradas hoje praticamente por software, né? Agora, o motor para mexer exige um custo muito maior ali, um gasto muito maior, né? Com a engenharia e por aí vai, né? Mas o Song Plus surpreendeu. Se pela questão do motor na estrada ele não surpreendeu, né? Ele tem um desempenho ali parecido com muito carro de baixa cilindrada, quando a bateria, recorde-se, né? Recorde-se, quando a bateria atinge um nível baixo ali,
que se na estrada não surpreendeu, na cidade ele surpreendeu demais. Inclusive na estrada só não surpreendeu em relação ao motor, mas comportamento dinâmico, nível de isolamento acústico da carroceria, né, o grip do carro, a capacidade de curva dele, a capacidade de frenagem. Inclusive tem dois modos aqui de frenagem, um convencional, normal, e o modo Sport, né? A ausência total de ruídos pela cabine durante todo o teste, senão pelo teto solar, que hoje não está fazendo barulho, mas é tão baixo, o barulho é baixo, o problema é que o carro é muito silencioso, né? Então, se não fosse por isso, certamente, analisando só a questão da estrada, o resto, o carro superou muito as minhas expectativas, assim. Eu tinha tido um contato inicial com ele, como eu falei, pelo test drive, mas o carro superou demais minhas expectativas na questão de conforto, espaço interno, desempenho do motor na cidade, a questão da tecnologia embarcada no carro aqui, a ausência de fotocrômico, de retrovisor fotocrômico também é outro ponto negativo do carro, né? Mas o carro surpreendeu demais em todo o restante, assim, qualidade de construção, material soft touch na dianteira, na traseira, no painel, em todo o console, né? Que geralmente até quando o carro é premium, ele tem soft touch na base superior, na parte superior do painel. Na parte de baixo, a maioria é tudo plástico. Esse aqui é tudo emborrachado, tudo couro, na verdade. Um material, radar semafórico reportado à frente. Material de muito boa qualidade. E realmente... Hoje o trânsito está complicado. Choveu, já viu, né? Então, um material realmente de extrema qualidade, assim, extremo bom gosto. E um silêncio irretocável da cabine aqui. A iluminação dos faróis é full LED na frente, não existem faróis de neblina, não tem farol de curva também, mas os faróis ali seta em LED, farol baixo em LED, farol alto, DRL, os faróis iluminam muito bem, não tem regulagem automática de altura, mas ela tem uma regulagem elétrica que é feita por uma roldana aqui na base do painel, né? Na base do painel, do lado do bocal, do botão de abertura do bocal do combustível. Mas os faróis aí estão mais do que suficientes para trafegar com conforto e segurança em circuito rodoviário. Estão, na verdade, não mais do que suficientes, mas estão ali na média. Não é por isso que, né, poderiam ser mais potentes, eu acho, a intensidade da lâmpada e não o nível de alcance, que é bom. Poderia ser um pouquinho mais potente, eu acho, mas iluminaram bem durante todo o teste. Da questão do motor eu já falei, e aí aqui dentro, né, falta o limpador automático de chuva, que realmente num carro desse é incompatível, ele é 2025 já vem, assim como falta o retrovisor fotocrômico, que também vem na linha 2025. Aí você fala, mas já vem na linha 2025. Pessoal, vem na linha 2025, porém estamos testando a 2024. Não tem, aqui não tem. Então se aqui não tem, amanhã ou depois alguém vai pesquisar no canal, vai ver lá, olha lá um Stile lavando, a lavagem a seco. Então alguém vai pesquisar no canal, vai falar, puxa, ele não me avisou que não tinha, só na linha 2025. Então na 24 não tem, né? Instalar essas coisas não é das mais fáceis, tarefa das mais fáceis. Vamos ver se tem, acho que tem vaga para elétrico hoje, para recarga. Eu acho que tem. Territory. Hoje tem, gosto mais carro Territory, demais. Hoje tem vaga para elétrico aqui, para recarga de elétricos e híbridos plug-in. Vamos... Será que não está funcionando? Às vezes não tá funcionando, porque é raríssimo, né? Vocês já viram que é raríssimo aqui encontrar vagas aqui, né? Vamos ver se já encostou. Pronto. Pronto. Daqui a pouco a gente volta. Vamos carregar ele. Nós vamos continuar já fazer o... Já vão chutando aí que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele no teste. Vamos ver se está carregando. Eu falei pra vocês que, ó. Falei, não deve estar funcionando. Eu sabia que não estava funcionando. Não está funcionando. O outro carregador funcionou. O carregador do lado de lá funcionou.
52% da bateria. Previsão de recarga 1h37. Eu achava que o E2008, E208 demorava muito mais tempo para carregar a mesma... Ah, na verdade lá a capacidade da bateria era muito maior, né? Era muito maior. %100 carregado. Olha lá. Vamos continuar aqui nosso 51 km de autonomia. Fiquei 2 horas aqui. 1h30, na verdade. Olha esse jetinho aqui. Esses carros estão tudo esperando esse Raval, esse Song Plus, que só tinha uma... Para a sua segurança, por favor, aperte seu cinto de segurança. Um bocal de carregador, né? Bom, então falei da iluminação dos faróis. Vamos ver o que esse cara fala. Falei do acabamento interno, que é todo soft touch, né? Bom, e aí você se depara com esse multimídia, que inclusive tem o poder de girar aqui. E quando tá acoplado no Waze, ele não gira. É excelente. Inclusive, quando eu comecei o teste, eu achei que era pouco intuitivo, que não era fácil de usar, tal. E depois eu mostrei para vocês que no dia a dia ele é muito, muito intuitivo, com comandos inclusive de voz aí muito fáceis de usar. E teto solar gigantesco ali. Espaço interno maravilhoso, um SUV médio, não tem... Você pode ter 2 metros de altura que você vai se adaptar bem aqui, tanto na frente quanto no banco de trás. Porta-mala elétrico, retrovisores rebatíveis, inclusive a visibilidade do carro é muito boa, como vocês viram, né? Tanto dianteira quanto traseira. Os pedais de freio e acelerador são muito responsivos assim, é um carro bem responsivo de uma forma geral. Isso agrada também. Não é um carro que você tem qualquer dificuldade para justamente andar com ele. E apesar das dimensões relativamente grandes, você também parece conhecer, quando você está dirigindo aqui, parece que é fácil identificar até onde o carro vai, auxiliado pelas câmeras aí, que são muito boas realmente e ajudam numa condução um pouco mais tranquila. Lembrando que elas funcionam em qualquer velocidade, né? Conjunto de suspensão é outro capítulo à parte. Rodas e pneus, suspensão, tudo funciona a contento. Você não escuta vibrações no carro, não escuta barulhos diferentes internamente, nem externamente. Da forma como vocês observam na rua, o Song Plus trafegando, aquele silêncio, aquele deslizar do carro, é o que se traduz aqui para dentro, né? Diferente da Tracker, que você também parece que ela desliza, né? E veja bem, estou falando da Tracker porque estamos com uma unidade em teste aqui no canal e parece que ela desliza, mas por dentro você sabe que ela faz, ela até anda suave e tal, mas por dentro você sabe que ela faz aquele barulho, às vezes vários barulhinhos internos. Aqui não, né? Então aqui eu falei, ainda tem um console inferior ali, com esse acabamento de couro aqui, onde em tese encostaria a perna no console central, mas não acontece isso. Então, desempenho, os pontos negativos do Song Plus é o desempenho em circuito rodoviário. Isso amplamente debatido não só aqui no nosso canal, mas em outros canais, né? Revistas especializadas, tal. Retrovisor interno fotocrômico ausente na versão 24, e ausente limpador de chuva, né? O alcance da bateria também era outra questão que seria
não digo desabonadora, mas como um ponto negativo do carro, que já foram abordados nos capítulos específicos, mas eu realmente me surpreendi com o Song Plus de forma muito substancial, assim. Um dos melhores carros, talvez o melhor carro que tenha passado aqui pelo canal. Lembrando que já testamos mais de 70 carros, mas de todos os carros que passaram aqui pelo canal, certamente... Não, isso aqui acho que achei que isso aqui era acostamento esquerdo. Mas de todos os carros que passaram pelo canal, certamente... Olha só. A placa é o Y. E certamente ele é o melhor. Eu vou afirmar com clareza solar que é o melhor. Ele é o melhor na questão de qualidade construtiva e do conjunto da obra. Veja bem, melhor pelo conjunto da obra. É um carro muito, muito confortável, e hoje eu acho que o conforto, lembrando que vivemos num grande centro urbano, muitos problemas, o mundo de uma forma geral está totalmente virado, com ideias viradas, né? Cheio de sentimentos controvertidos de uma forma geral, mas nós temos aqui um carro que realmente trata bem motorista e passageiros. Até as bagagens ele trata bem, que o porta-malas é bem espaçoso. E olha que rodei aqui com outras pessoas a bordo e todas falaram o seguinte: nunca andei num carro tão confortável em toda a minha vida. E olha que todo mundo tem experiência de andar em carros bons, BMW, Audi, Mercedes e tal, mas veja bem, pelo critério conforto, tá difícil de ter batido aqui. O Q3 que nós testamos no canal, ele era muito rápido, veloz, com uma direção extremamente direta, um outro tipo de proposta de carro, né? É um carro relativamente confortável, se deixarmos de lado a questão da suspensão, que eu abordei lá no capítulo específico. Agora esse aqui não, esse aqui roda suave, os bancos são muito confortáveis, então você praticamente parece estar num tapete voador. É exatamente isso, assim, você está planando sempre, e isso no dia a dia cansa menos. Eu percebo que quando eu rodo bastante no Song Plus, eu me sinto menos cansado do que nos outros carros aqui do canal, mesmo 2008 tal, e por aí vai, a Tracker e tal. O Song Plus é o carro que parece que você anda e nunca cansa. Então essa aparente monotonia dele desse silêncio a bordo tal, no dia a dia parece monótono, como eu falei, mas na prática se traduz em muito conforto, a ponto de toda vez que você pegar outro carro, você fala, nossa, é impressionante como o Song Plus é bom. E aí quando é inverso também, quando é invertido, você fala, meu Deus do céu, que carro confortável. Então ele não é confortável porque ele é híbrido, ele não é confortável porque as dimensões dele são grandes, ele é confortável pelo conjunto da obra, pelo couro no volante muito bom, pela forma como ele responde aos pedais, especialmente na cidade, pela forma como a suspensão trabalha de forma equilibrada, pela forma como ele flutua e empina a frente nas acelerações. Não flutua, ele tem uma carroceria equilibrada, né? Ele até, se acelera um pouco, ele já empina a frente, mas a carroceria dele trabalha de forma equilibrada. Excelente isolamento acústico da cabine, vocês viram isso. Então o motor chama um pouquinho, quando entra no modo a combustão, ele chama a atenção aqui um pouquinho dentro do carro, de forma que fica bem presente muitas vezes, mas isso se deve ao fato do silêncio a bordo, que é digno realmente de carros que eu ainda nunca tinha andado. Então não tem muita referência, assim, não faz barulho algum. Vocês podem observar que até a forma como eu falo aqui é mais um tom de voz mais baixo, ou talvez fique mais audível para vocês, uma vez que o carro é realmente muito silencioso. Então, não bastasse ser silencioso, porque tem um propulsor híbrido, ele é silencioso pela carroceria, ele é um carro que não faz rangidos quando você entra e sai de garagens, as pastilhas de freio não fazem barulho, como a maioria dos carros que passam por aqui fazem. Então, os limpadores de para-brisa não fazem barulho também. O material, eu expliquei que até a máquina do vidro elétrico não faz barulho para subir e descer, assim. Então, parece bobagem, mas é isso que você está pagando a mais ali quando você compra um Song Plus. Certamente ele foi bem construído. Então, eu até fiz um capítulo específico falando que
não pouparam nada aqui. Então você entra nesse carro e dirige ele, usa, quer dizer, eu já estou usando por quase 1.400 quilômetros e a situação continua igual, é a mesma percepção de qualidade. Não acho que teve corte de custo aqui, senão essa coisa do retrovisor fotocrômico que é quase que ininteligível nesse carro ele ter saído sem retrovisor fotocrômico e sem limpador de chuva, né? Mas assim, é muito confortável e dá vontade, dá aquele prazer de você usar o carro o tempo todo, assim, o tempo todo. É aquela sensação assim, puxa, minha família vai com conforto aqui muito grande, né? Lembrando que eu sou de São Paulo capital, eu testo os carros a maior parte do tempo pelo estado de São Paulo, né? Pela capital e pelo interior, e rodei em rodovias de bom pavimento na maior parte do tempo. Rodei também paralelepípedo, rodei na cidade bastante, peguei trechos pequenos de estrada com ele, subidas e descidas ali indo e voltando para o litoral, tal, mas não trafeguei em vias de mão dupla. Porém eu sempre lembro disso quando eu estou avaliando o carro. Sempre lembro, eu falo, puxa, vai ter o sujeito que vai comprar o carro, né, que vai usar o carro em mão, carregado, e vai precisar de energia motriz, de força motriz para que haja ultrapassagens vigorosas. E se tiver naquela situação ali da questão da bateria, certamente você vai se ver num perrengue quando você necessitar de uma ultrapassagem mais vigorosa, como eu estou falando, né? E essa situação aqui no canal, nos vídeos que eu fiz para vocês, não foi muito sentida, justamente porque eu estou ultrapassando o carro na mesma faixa de rolamento, né? Não é o sentido contrário da pista, né? Então a questão aqui cinge no seguinte, né? A BYD ela apresentou o Song Plus com 235 cavalos como um SUV médio, potente e econômico, né? E aí essa combinação, a conta geralmente não fecha muito, né? Ou ele é econômico, né? Ele é econômico ou ele é potente, não caminham as duas coisas juntas, né? Então, para ele ser potente, você precisa estar com a bateria carregada e você não pode deixar ele muito tempo em ritmo acelerado, porque se você deixar a bateria vai descarregar. Mas esse muito tempo em ritmo acelerado são poucos quilômetros, tá? São poucos quilômetros, não é se você andar 140 por uns 30 quilômetros, talvez, ou 40, ele vai descarregar completamente, vai ficar sem energia o carro, sem energia no sentido de sem disposição para acelerar, e depois, nessas situações que vocês viram aí no canal, e depois ele vai recarregando a bateria ali, até ele se estabilizar de novo, entendeu? Mas eu não posso deixar passar batido isso no teste, mas que foi o melhor carro que passou por aqui pelo conjunto da obra, foi. Confesso para vocês que eu fiquei com uma dificuldade, é por isso que eu posterguei, inclusive, que eu fiquei com uma dificuldade grande de fazer o juízo final dele, porque eu não tinha ideia de qual nota atribuir a ele. Eu confesso que não foi tarefa das mais fáceis, assim. Eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou atribuir uma nota a esse carro, né? A vontade que eu tinha era atribuir nota 10. Então, era 10, né? Eu ia falar, puxa, 10, não tem jeito, tal, mesmo com a questão do desempenho, porque o carro é muito acima da média, em todas as outras questões. Então eu falei, vou aplicar nota 10 com a ressalva, não é 10 com louvor, é uma ressalva do desempenho na estrada, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, olha, imaginem vocês, tudo que a gente vivenciou aqui no canal, né? Muitos de vocês até acertam a nota que eu vou dar antes, já, porque de tanto que convivem com a gente e da proposta do canal aqui, que é justamente de falar de convivência com o carro. Qual que é a do carro e para que ele veio. Às vezes, ele por ele mesmo. É aquilo que eu digo, opa, tio... Aquilo que eu digo, às vezes, ele por ele mesmo, né? Sem comparar com os demais, né? Às vezes você quer o Song Plus, por exemplo. É isso que eu falo, tem o Raval e tal, mas eu gosto do Song Plus e pronto. Rodrigo, o Song Plus é bom? Não quero saber comparado com os outros, né? E eu já tive isso, por exemplo. Eu já tive escolhas que eu fiz porque eu gostava do carro, né? Tem da categoria, tá, aí você compra o carro que é melhor em algum outro aspecto, mas você queria aquele outro carro, né? Você queria aquele outro carro. Então, Song Plus, ele por ele mesmo.
Então vamos pensar no Song Plus ele por ele mesmo, né? A proposta dele 235 cavalos, é um SUV médio, né? De proposta SUV é de proposta familiar sempre, né? SUV com as guardadas as devidas proporções, SUV no Brasil, né? Mas guardadas as ressalvas, a proposta é 235 cavalos, tecnologia de EMI, híbrido plug-in. Você vai ter economia de combustível, desempenho, né, no carro, um carro de proposta familiar, tal. Então, como é que é? Então, pensando na questão da proposta do carro, do que a BYD vende e do que propriamente você espera, que esse é o cerne de toda a questão aqui do canal, né? Como é que fica a nossa esperança ou expectativa em relação ao carro? Eu vejo que ela pode ser, pode haver uma frustração da expectativa, especialmente em relação ao desempenho. Então, é o que eu sempre digo, um carro de proposta familiar, ele precisa ter desempenho mínimo, né? Ele precisa ter um desempenho aceitável ali para o que ele se propõe. Por exemplo, uma Tracker 1.2, a maioria dos carros, você vê o paralelepípedo, não bate absolutamente nada, tá? Só tem uma sacola aqui do lado, esse barulho de uma sacola, mas não bate absolutamente nada. Então, você pega um SUV pequeno, um SUV compacto, o do 2008, motor 1.0 turbo, o que você espera dele? Geralmente você anda muito mais do que você espera, muito mais, entendeu? Isso aqui é uma latinha de bala que tá aqui. Então ele anda muito mais do que você espera. Agora, você pensa num carro de 235 cavalos, certamente você vai se decepcionar muito com o Song Plus. Bastante, tá? Especialmente na estrada. Então você vai se decepcionar com ele. Lembrando que eu andei a maior parte do tempo sozinho, tá? Então você pode se decepcionar com ele. Então, por esse ponto, dessa questão do desempenho, que existem circunstâncias reais de uso que pode tornar o carro muito fraco, como vocês viram, eu tirei já 1,5 ponto. Tá? Já tirei 1,5 ponto da nota. Por quê? Porque o que a BYD vende não é o que de fato acontece, né? Tanto que muita gente se surpreendeu comigo. Poxa, 235 cavalos não parece de jeito nenhum, né? Então, não, é só 235 cavalos se acontecer tal coisa e tal outra coisa, entendeu? Em determinadas circunstâncias, tá? Mas em determinadas circunstâncias, em outras circunstâncias, parece que ele tem 115. Absolutamente só o 115 do motor a combustão, né? Então, por isso já tirei 1,5 ponto, pela questão da ausência do retrovisor fotocrômico, ausência de limpador de chuva aqui também. Ele tem ali o indicador, né, ó, de qual posição tá ligada, né? Mas ele não tem limpador de chuva. E pelo ACC dele, e que não funciona tão a contento, não consegue fazer as coisas de forma como outros fazem, carros mais simples fazem, eu tirei mais 0,5 ponto, tá? Eu tirei mais 0,5 ponto. Então a nota que eu vou atribuir ao Song Plus é 8, tá? Mas é 8, veja bem, eu disse que é o melhor carro que passou aqui pelo canal. E por que eu daria nota 8? Porque tem esses pontos que são incompatíveis com a proposta que se faz do carro, tá? A proposta que se faz do carro. E pensando no Song Plus, ele por ele mesmo. Então a nota é 8, porque a questão do desempenho realmente na estrada deixa muito a desejar. E assim, o carro pode ser bom o que for, se você precisar dele na estrada carregado de bagagens e pessoas e ali com a bateria descarregada, provavelmente você vai passar alguns apuros aí até que ele restabeleça a bateria dele. Então acho que vocês conseguem entender que o carro é muito bom mesmo, e é quase que um pecado um carro desse não ter um propulsor, mesmo que fosse híbrido, mas um propulsor mais forte, tá? Ele merece um propulsor mais forte, levando em consideração a necessidade de você andar em circuito rodoviário. Para a cidade, ele supera o que você espera do carro. Para a estrada, ele deixa muito a desejar. Parecem dois carros completamente diferentes na questão de desempenho, porém o conforto se equivale em qualquer condição. Em qualquer condição ele sempre está muito confortável. Ele sempre está mais confortável do que você imagina, assim. Como agora, por exemplo, depois de 1.300 km rodados, ele continua absolutamente silencioso. Bom, a nota é 8. Esse foi o teste com o Song Plus 2024. Espero que vocês tenham curtido. Ainda teremos alguns capítulos adiante. Curte, comenta, compartilha e me acompanha nos nossos próximos testes. Fui!